Nome: Gustavo. Codinome: Méfilis. Apelido nos trabalhos anônimos: Sacuceno. Raça: humano. Idade: entre 22 e 23 anos. Gênero: masculino. Sexualidade: heterossexual. Altura: 1,91 m. Data de nascimento: 14 de outubro de 2002. Personalidade: possui um comportamento calmo, racional e passivo, mas possui um lado agressivo caso mexerem com seus filhos, e também um lado severo, concentrado quando está lutando, mas algumas vezes joga sujo quando é necessário. E também é um pouco cruel quanto a isso. Antes dele se tornar como hoje, tinha uma personalidade um tanto antissocial. Mesmo tem um amigo agora já morto chamado Heitor e uma paixão pela Eloá na época. Não era tão santo, mas era menos maduro, apesar da época ter 16 anos e não agir como um adolescente rebelde que sai de casa todo o tempo. Habilidades e atributos: voo, super força, super durabilidade, super velocidade, beirando a da luz, regeneração, telecinese, criar portais de diferentes dimensões ao seu favor, capaz de parar o tempo depois de explorar seus poderes há algum tempo, teletransporte, manipulação de energia, capaz de fazer qualquer parte do seu corpo em um tentáculo viscoso preto para esmagar ou mutilar seu inimigo de uma forma grotesca, superinteligência muito acima da média, visto como ele criar e desenvolver um cinto para sua contraparte de outro universo de disfarçar de qualquer pessoa, seja homem ou mulher, sem limitações, capaz de respirar no espaço sideral, sendo útil para ir outros planetas e exoplanetas, capaz qualquer parte do seu corpo ser vulnerável, visto ele decepar o próprio braço para dar ao seu companheiro Alastor como teste, invulnerável a ataques telepáticos, visto ele repelindo a habilidade de ler mentes da Jean Grey no outro universo, escala, até agora a nível multiversal, por ele ter destruído 2 universos especificamente nas quais odeiam quando foram fanfics de suas histórias tanto questionável. No poder total seu escala de nível é desconhecido. Porte físico: possui um porte atlético mas musculoso devido a treinamentos pesados de anos. E às vezes atraem algumas mulheres enquanto ele anda pela rua, mesmo que não esteja exposto seu corpo. Resumo de sua história: era um garoto normal até os seus 16 anos de idade, onde rolou muita coisa envolvendo tragédia e brigas. Antes disso, sua mãe agia severo com ele, só por fato de ser o filho dele, e ele tinha uma amiga chamada Esmeralda, e pelo algum tempo, criaram amizades entre eles, mas ela ficou doente durante esse meio tempo, e em meados de 2015 e 2016, ela faleceu devido a alta febre de resfriamento, e fez que ele ficasse mais sozinho, mas na época, sua amiga Eloá confortava com seu grande pesar. E voltando aonde tudo mudou, nessa época também, uma das suas 3 avós acabou falecendo, devido a uma cirurgia na barriga, por ela sofrer de ascite, e que antes ela sofria cegueira e não consegue mais andar, e poucas vezes ela falava. Ela foi enterrada no dia de 7 de maio de 2019, e alguns meses depois, seu amigo, que conheceu ele em meados de 2013, foi morto no dia 17 de julho daquele mesmo ano, e está marcado em sua história, onde nunca mais vai esquecer. Depois, alguns segundos depois, algo por trás entrou dele, uma sensação sombria pairava sobre seu corpo. E uma voz que parecia seduzi-lo para continuar vivo, e o sujeito era Méfilis, que neste tempo todo, foi separado do Iblis que antes que havia se fundido e se denominava o antigo deus do sol, Solaris, que na verdade também sobreviveu antes de ser apagado da história de seu universo. Além do Méfilis viajar no tempo, podia também viajar entre dimensões, e no último recurso fugiu de lá após ser derrotado pelo Sonic, Shadow e pelo Silver. E que logo depois ele aceitou ao ficar ao seu corpo, após a tragédia, foi logo pegar o corpo do Heitor para enterrar de forma digna, que neste ponto os pais dele não sabem até hoje o que tinha acontecido, e enterrou lá. Mas usou os recentes poderes na época para manter o corpo dele intacto, ou seja, para que não pudesse apodrecer-se desde então, mesmo morto, o corpo continua intacto até hoje. Logo depois foi achar alguns dos antigachas que o mataram. Alguns foram mortos e a maioria deles fugiram ou desapareceram. E logo, alguns dias depois após a morte do Heitor, ele reencontrou a sua amada Eloá para se aliar, que no momento, ela sofria de preocupação de seu sumiço, indicando que a partir disso não haverá mais volta. Ela se alia a ele desde então, e durante esse tempo, rolou romance entre os dois, e meses depois, ela ficou grávida, e em 22 de maio de 2020, nasce o seu filho Kazumi.
que nasceu saudável mas herdou os poderes do Mephiles dentro. E durante esse tempo de 2019 até 2022, rolou muita coisa a ser explicada, que mais mostrarei nos flashbacks nos vídeos futuros. E em junho de 2023, mais uma vez rolou o caso com Eloá. E em 18 de março de 2024, nasce sua filha, Sunni, que também herdou os poderes do Mephiles assim como seu irmão. E na vez que ele foi pro universo de Asbin Hotel, ele conheceu e se deu bem com um anjo serafim, que acabou de ser expulsa do céu, com as consequências de alterações temporais do Mephiles viajarem entre dimensões, que abrigou a ela a se juntar à sua família com Eloá e com seus filhos, que acabou considerando irmã adotiva para ela desde então, feitos até agora. Construiu e desenvolveu os que tinha sobrado no subsolo de sua casa e construiu um aparelho durante anos, e usou a sua energia para permanecer a energia do mesmo, para depois envolver em todo o universo, que veio a fonte principal de seu plano. Para isso, ele precisa achar uma pessoa que possa resetar o universo ao seu fonte, juntando isso, possa concluir os seus propósitos, eliminar Superbowl antes que ele absorvesse Gotenks e Piccolo. E também surrar Gohan místico como se fosse nada, torturar Vegeta que ainda estava morto após a se explodir com Majin Buu lá atrás, resistir ao golpe novo Kikou do Tenshinhan, e também cortar o braço dele durante sua habilidade de tempo parado. Desde então não vou mostrar os spoilers da parte 7 da série, pois ainda estou pensando em voltar, e lembrando que esse Mephiles é de 2023, por isso está pouco diferente aqui, e continuando os feitos. Novamente repetindo que ele destruiu 2 universos de Carnitrix e de Chaketrix, por a história das 2 fanfics serem horríveis e muito antiquado, matar a maioria dos exorcistas enviado por Adão no inferno, humilhar e surrar Adão também como se fosse nada, até matar pelas costas quando foi necessário, em eventos perdidos, onde ele ficou alguns meses em outro universo, que ficou num planeta chamado Coros. Ele derrubou muitos habitantes dos daqueles desafiavam ou subestimavam. Se aliou ao Blackhead de seu grupo para derrubar heróis e matar alguns deles. Pegou um dos dedos de Sukuna antes que o Itadori antes que pudesse engolir. Depois disso ainda não foi mostrado o que Mephiles fez desde então, apesar explicitamente de terem voltado ao seu universo. Interrompeu o julgamento do Blitz e dos outros, ferindo brutalmente o Satã na barriga e incapacitar o Striker e matar André Opus quando teve chance, e antes disso ter matado a ex-esposa dos Tolas nas sombras, Astela. Curiosidades, como visto nos outros vídeos, desde 2017, ele começou a maratonar muitos filmes, séries, desenhos e animes, e pouco antes nessa época, ele não gostava de outros desenhos como por exemplo, Gravity Falls, Rick e Morty, Irmão do Joel, Clarencio, Steven Universo, Titio Avô e entre outros, eram por serem enrolativos ou por causa de episódios que pareciam filleres, ou pior, pareciam que alguns eram muito brega ou ser infantil demais. E então, este foi o perfil do personagem desde então, pois muita coisa vão rolar daqui pra frente como os vídeos mais recentes mostram.